Tem restaurante fechando toda semana, mas o assunto continua sendo tratado como se fosse fase ruim. Não é. É colapso silencioso. A placa de "aluga-se" já virou decoração permanente em vários bairros, e o cheiro de comida boa está sendo substituído pelo cheiro de desespero. De gente que tentou resistir, mas não conseguiu mais pagar a conta. Todo mundo vê os salões vazios, os cardápios cada vez mais caros e os donos exaustos, mas finge que é passageiro. Não é. O setor está derretendo e ninguém tem coragem de dizer o porquê. A verdade é que comer fora virou luxo e manter restaurante virou roleta russa. Os custos explodiram, o cliente sumiu, o delivery engoliu a margem e o sonho de ter um negócio próprio tá virando um pesadelo coletivo. Eu sou o Zé Bolha e hoje a gente vai falar do que ninguém quer admitir. Os restaurantes estão fechando e o motivo não é só a crise. É o modelo inteiro que quebrou. A conta não fecha, literalmente. Nos últimos anos, o custo de vida disparou e o simples ato de sentar num restaurante virou um pequeno evento de luxo. Comer fora, que já foi símbolo de lazer ou praticidade, agora pesa no bolso como uma prestação. O prato do dia virou artigo de ocasião. O salário não acompanhou a inflação, o aluguel subiu, o mercado encareceu, e o consumidor virou calculadora ambulante. Hoje, antes de pedir um prato, ele faz conta mental. Vale mesmo a pena? Muitos preferem comprar carne e cozinhar em casa do que pagar R$ 80 num prato que custava R$ 40 há 2 anos. E não é exagero, é pura matemática. O problema é que o setor de alimentação depende justamente desse público intermediário, aquele que não é rico, mas gosta de comer bem. Quando essa faixa desaparece, o restaurante fica sem base. O luxo continua vendendo, o boteco barato sobrevive, mas o meio, o restaurante tradicional, o bistrô, a cantina, esse tá morrendo. E o dono fica no desespero. Aumentar preço é arriscado, baixar é se afundar de vez. A margem já é mínima. O custo de insumo muda toda semana e a energia elétrica come o lucro antes do cliente levantar da mesa. Resultado, os salões estão vazios e os que continuam abertos vivem com medo de virar estatística. Comer fora, hoje, virou escolha emocional. É aniversário, comemoração, data especial, o almoço de terça, o jantar despretensioso, o vamos sair para comer alguma coisa. Tudo isso sumiu. A rotina mudou e o prazer virou ocasião. Os restaurantes tentam resistir, mas o consumidor médio tá diferente. Ele cozinha mais, gasta menos e reclama mais. Com razão, a experiência não compensa o preço. E quando o custo de viver é tão alto, o lazer é o primeiro a ser cortado. Essa é a realidade que ninguém quer dizer em voz alta. Não é que o povo deixou de gostar de comer fora, é que simplesmente não dá mais para pagar. Pouca coisa é mais cruel do que o custo fixo de um restaurante. Ele é o inimigo invisível que trabalha todos os dias, mesmo quando o dono não vende um prato. É o aluguel que vence sem pausa, a luz que não para de subir, o funcionário que precisa receber, o imposto que chega sem piedade. Tudo isso se soma num bolo de despesa que cresce mês após mês, enquanto o faturamento encolhe. Muita gente entra nesse ramo com o coração cheio de sonho. Quer abrir um lugar aconchegante, servir boa comida, ver o salão cheio. É bonito na teoria, mas basta virar o primeiro mês de operação para perceber que restaurante é matemática pura e ingrata. O custo fixo come o negócio vivo. O dono precisa abrir as portas todos os dias só para não sair no prejuízo. Vende bem num sábado? Ótimo. Mas se chover no domingo, o lucro evapora. O restaurante vive em tensão constante, preso num equilíbrio impossível. E o pior é o peso psicológico disso. O empresário dorme e acorda com o pensamento no caixa. Faz conta de madrugada, negocia com o fornecedor no WhatsApp, briga com o banco por causa do limite, corta funcionário e tenta manter a qualidade. É uma guerra silenciosa que o cliente não vê. O que ninguém fala é que boa parte dos restaurantes que fecham de repente já vinha morrendo há meses. O dono segura no crédito, pede empréstimo, atrasa imposto, aposta no Dia das Mães para se recuperar e nunca dá. O custo fixo é implacável. Ele não espera o movimento melhorar. Tem lugar pagando aluguel que representa 40% do faturamento.
Tem restaurante que gasta mais de R$ 1.000 de energia por semana e tem dono que, para cortar custo, vira garçom, caixa e chefe ao mesmo tempo. Não por romantismo, mas por desespero. A pandemia acelerou o problema, mas ele já existia. Quando o movimento voltou, muita gente acreditou que o pior tinha passado. Só que a inflação e os juros altos vieram no lugar do vírus. E agora, quem tentou resistir está percebendo que o novo normal é ainda mais caro que o antigo. O modelo de restaurante tradicional, salão grande, equipe completa, cardápio extenso, está em colapso. O público mudou, o mercado mudou, mas os custos continuam os mesmos. A nova realidade exige agilidade e leveza, mas o setor ainda está preso à velha estrutura pesada. E no fim, o sonho de viver do próprio restaurante se transforma numa corrida de resistência. Poucos aguentam, não porque faltou talento, mas porque o sistema foi feito para esmagar. No Brasil de hoje, manter as portas abertas já é uma vitória. E para muita gente, isso tem custado caro demais. Quando o delivery explodiu, parecia que ele ia ser o grande salvador da pátria. Durante a pandemia, todo restaurante virou digital. Todo chefe virou empreendedor de aplicativo e o discurso era otimista. O futuro é o delivery. Só que o futuro chegou e ele não paga as contas. O delivery até ajudou a manter as luzes acesas, mas não sustentou o negócio. Ele virou muleta para um modelo que já estava mancando. As plataformas cobram comissões que engolem o lucro, 20%, 25%, às vezes até 30%. No fim do mês, o dono percebe que trabalhou para enriquecer o aplicativo, não ele mesmo. O cliente, por sua vez, também mudou o comportamento. No delivery, ele não tem o ambiente, o atendimento, o vinho na taça. Ele quer praticidade, preço e rapidez. Então, o restaurante precisa competir com marmitaria, dark kitchen e hamburgueria de bairro, todas brigando pelo mesmo bolso. E o consumidor está mais infiel do que nunca. Se o preço subir R$ 2, ele troca de lugar sem pensar. O delivery virou um campo de guerra, onde quem ganha não é quem cozinha melhor, mas quem consegue vender mais barato. E restaurante tradicional não foi feito para isso. Quem tem aluguel alto, equipe fixa e estrutura grande não consegue competir com quem opera num galpão com 3 pessoas e 0 salão. Para piorar, a ilusão do alcance digital enganou muita gente. O dono vê 500 pedidos por mês e acha que está crescendo. Só que quando põe na planilha, o resultado é desastroso. Margem negativa, custo de embalagem, taxa de entrega, desconto de aplicativo e imposto em cima do bruto. O lucro que parecia grande se dissolve em segundos. E o público nem sempre percebe o esforço por trás. O cliente reclama da taxa de entrega, da demora, do preço da comida que chegou fria, mas não entende que o restaurante está exausto. A cozinha trabalha dobrado para faturar o mesmo que antes. É um modelo que cansa e não recompensa. No fim, o delivery serviu para adiar o colapso, não para evitar. Foi respirador artificial. Quando o movimento de salão caiu, ele manteve o negócio vivo por um tempo. Mas agora, com custos subindo e margem espremida, o delivery virou uma armadilha. O restaurante vende, mas não ganha. O que o setor precisa entender é simples. O delivery não é o novo modelo, é um canal. E canal nenhum salva um negócio que já não é viável. O que salva é reajustar a lógica. Menos custo, mais eficiência e um produto que faça sentido para o novo bolso do cliente. O resto é ilusão digital, disfarçada de sobrevivência. O consumidor mudou e rápido, só que o setor de restaurantes continua preso nos velhos hábitos, como se o tempo tivesse parado em 2015. O público de hoje come de outro jeito, compra de outro jeito, pensa de outro jeito, mas boa parte dos restaurantes ainda acha que basta ter boa comida e bom atendimento para dar certo. Só que não basta. A comida continua sendo importante, claro, mas o que manda agora é conveniência, experiência e propósito. O cliente quer facilidade, quer pagar menos e quer se sentir bem gastando o que tem. Ele não quer formalidade, nem ritual, nem jantar de 3 horas. Quer comer bem e rápido, com conforto e sem culpa no bolso. Antes, o restaurante era um ponto de encontro. Hoje, ele concorre com o sofá de casa, com o delivery de 20 minutos,
com o supermercado que vende prato pronto e até com o micro-ondas. E o público está cada vez mais seletivo. Se o ambiente for desconfortável, se o atendimento for demorado ou se o preço parecer injusto, ele não volta. Enquanto isso, o setor continua repetindo o mesmo modelo: salão grande, equipe cheia, cardápio extenso, operação pesada. É uma estrutura que funcionava quando o consumo era previsível, mas hoje é um peso. O mercado virou líquido, mas os restaurantes continuam de concreto. E o contraste fica evidente. O cliente quer agilidade, mas o restaurante demora. O cliente quer transparência, mas o preço é confuso. O cliente quer personalização, mas o cardápio é engessado. O setor perdeu o timing. Tem restaurante ainda apostando em prato executivo, de segunda a sexta, como se todo mundo ainda tivesse rotina de escritório. Tem casa insistindo em cardápio fixo, enquanto o público busca variedade e leveza. O comportamento mudou, o bolso mudou, a rotina mudou e o restaurante segue preso no mesmo script. E isso é o que mais mata, a falta de adaptação. Porque não é que o brasileiro deixou de gostar de comer fora, ele só deixou de se identificar com o formato antigo. Hoje ele prefere a praticidade de um lanche bem feito, a honestidade de uma comida simples, a transparência de um preço justo. O consumidor de 2025 quer comer bem, mas sem drama. Ele quer sentir que está fazendo uma escolha inteligente, não um gasto impensado. E enquanto o setor continuar fingindo que o cliente é o mesmo de 10 anos atrás, vai continuar perdendo espaço para o delivery, para as marmitas, para os aplicativos e até para a cozinha caseira. O mercado não morreu, ele só mudou de forma. O problema é que muita gente ainda está servindo o passado, enquanto o público já está comendo o futuro. Tem uma coisa curiosa acontecendo. Os restaurantes estão fechando, mas ninguém fala sobre isso. Nenhuma nota, nenhuma despedida, nenhum obrigado pelos anos de casa. Só um dia as portas estão trancadas e o letreiro some. É o fim discreto de um negócio que por muito tempo foi o orgulho de alguém. Existe uma vergonha enorme em admitir o fracasso, principalmente nesse setor. O dono de restaurante carrega uma imagem de sucesso. O cara que empreende, que trabalha com prazer, que vive da própria paixão. Então, quando o dinheiro acaba e o sonho desmorona, ele prefere sumir em silêncio a confessar que não deu certo. Mas a verdade é que ninguém aguenta o peso. São meses, às vezes anos, de luta contra um sistema que não ajuda. Custo alto, imposto absurdo, concorrência desigual, aplicativos explorando, cliente com poder de compra cada vez menor. É muita pressão para um negócio que depende de margens tão pequenas. O dono segura enquanto pode, vende o carro, atrasa aluguel, tenta renegociar com o fornecedor, corta funcionário, faz tudo para não fechar. E quando fecha, vem o sentimento de culpa, como se o erro fosse pessoal, não estrutural, como se fosse falta de talento e não de oxigênio. O silêncio também é medo, medo do julgamento, da fofoca, do eu sabia que não ia dar certo. Muita gente fecha e ainda ouve que devia ter se planejado melhor, como se planejamento vencesse inflação, juros e burocracia. É cruel. E no meio disso tudo, o setor vai sumindo pelas bordas. Ninguém faz barulho, ninguém protesta. Os restaurantes desaparecem um a um, discretos, enquanto o público acha que é renovação natural do mercado. Não é. É um colapso lento e invisível. A vergonha de fechar virou parte da cultura do empreendedorismo brasileiro. Só se celebra quem abre. Quem fecha, some. E isso impede o aprendizado coletivo. A gente repete os mesmos erros porque ninguém fala do que deu errado. Talvez o setor só volte a respirar quando puder admitir a verdade sem medo. Não é fraqueza fechar. Fraqueza é insistir num modelo que não dá mais certo. Enquanto o silêncio continuar, o ciclo vai se repetir e mais portas vão se fechar sem aplauso, sem despedida e sem lição aprendida. O que está acontecendo com os restaurantes no Brasil não é coincidência, é consequência. O custo de viver disparou, o público mudou, o delivery não salvou e o modelo antigo desabou de tanto peso. Só que o setor ainda insiste em fingir que é passageiro, como se fosse só uma maré ruim, mas não é, é transformação. A comida continua sendo um dos maiores prazeres da vida, mas o jeito de consumi-la mudou completamente. E quem não entender isso vai continuar lutando contra a realidade, achando que o problema é o cliente, quando na verdade é o formato. O silêncio de quem fecha as portas é o retrato mais triste dessa transição. Gente talentosa, apaixonada, que deu tudo de si e mesmo assim
fim, não conseguiu vencer a conta. E não porque faltou esforço, mas porque o jogo ficou impossível. Talvez o futuro do setor não esteja em grandes salões e cardápios, e sim em negócios pequenos, honestos, com um propósito real e pé no chão. Quem entender isso primeiro, sobrevive. Quem insistir em reviver o passado, desaparece junto com ele. Se o vídeo fez sentido para você, deixa o like, se inscreve e conta nos comentários o que está acontecendo aí na sua cidade. Quero saber como essa crise está aparecendo na vida real.